Querido bondoso Deus, muito obrigado por mais uma semana que o Senhor nos cuidou, nos trouxe juntos e, preservou a nossa saúde, Senhor, física. Nós pedimos que o Senhor nos ensine, nos ajude a sempre crescer na fé, que nossa saúde espiritual possa também estar sempre melhor cada dia. Eu agradeço pela oportunidade de estarmos meditando na Tua Palavra. Abençoe, sou o Senhor, sou o Teu Santo, sou o Teu Espírito, pode nos ensinar, nos guiar. Então, nos dirija, Senhor, em nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Então, Era não, mas assim, sendo que eu dei o estudo semana passada, meio que deveria ter sido uma continuação. E não que não vai ser. De alguma forma está fundamentalmente conectado, né? Mas a gente não vai lidar mais com aquela história que a gente estava lendo, compreender um pouco mais sobre por que Paulo escreveu do jeito que ele escreveu. Eu gostaria de pular para um assunto mais relacionado ao nosso tempo, tá? O título que eu escolhi, depois fiquei pensando, deveria ter sido um pouco mais tipo, qual é a função do terceiro anjo, né? Mas, mas, enfim, o tema vai ser o terceiro anjo, e aqui é onde eu gostaria de começar a termos um pouquinho de interação, né? Eu gostaria de palavras breves, assim, bem rápido. O que vem na mente de vocês quando eu penso no terceiro anjo, ou o que é o terceiro anjo, o que ele faz, o que é. Se alguém já tem algo para dizer, pode falar, senão eu vou começar a escolher aqui as pessoas. Tem alguém aqui? Vou começar por aqui. Roberta, peguei você, não sei se você está preparada, mas pode falar o que tu acha que é o terceiro anjo, qual a função dele, ou alguma forma que tu descreva, que vem na tua mente quando tu pensa no terceiro anjo. É, Fala o porque que vier. é que eu lembro mais do segundo anjo, mas o terceiro seria talvez a colheita, não sei. Que estaria responsável Entendi. pela colheita. Ok. Bom, aí vamos colocando algumas coisas que a gente vai lidar. Então, é bom que consigam botar os seus pensamentos. Rayane, você tem alguma coisa em mente? Não sei se você consegue participar. Sim, Pedro, para mim o terceiro anjo me lembra é, uma última mensagem. Não Ok. sei se eu consegui esclarecer. Você foi ao ponto. Se é isso que tu tens aí, isso como tu define, perfeito. Então, temos dois pensamentos. Temos a colheita, temos última mensagem. Mais alguma pessoa? Se alguém tem, pode falar. Petinha, terceiro anjo. O, o que ele lembra ou como você o define, o que ele faz? O que ele faz? Ele define dando a última mensagem de advertência ao mundo. Perfeito. Então, já temos duas pessoas falando em relação a essa parte. Beleza, muito obrigado por essa. Tô subindo aí, Noeli. Primeiramente, é até um pouco parecido com o que a Roberta, a Stephanie falou, porque quando eu penso que o terceiro anjo é o que vem para finalizar a obra, finalizar a mensagem. Só consigo pensar nisso agora. Alfredo, pode falar. É o anjo que traz a mensagem de justificação pela fé. Nós podemos ver na mensagem de 1888, John Wagner, que é Muito obrigado. sobre o santuário, o sábado e a natureza do homem. Ok, obrigado. Aí,
botaram uns elementos aí complexos, né? Mas muito obrigado também pela contribuição. Então, vamos tentar construir um pouquinho, né? O que deveríamos fazer? Eu acho que o primeiro que a gente deveria fazer na verdade, em primeiro lugar, é compartilhar a tela. Daí a gente vai para Apocalipse 14 mesmo, onde está o terceiro anjo. E vamos tentar fixar nas nossas mentes o que faz o terceiro anjo. Então, eu vou rapidinho para Apocalipse 14. Vou colocar 6, mas a gente não vai ler todos os 3 anjos. Só para dar uma pequena revisada. Os 3 anjos começam aqui, a partir do verso 6. Acredito que já está dando para ver, né? Ok. Não, versos 7. Fala o primeiro anjo. Ele tem uma mensagem. Não vamos lá. Verso 8. Tem o segundo anjo. Não vamos entrar nele. Agora, vamos para o terceiro. E diz: E eu segui o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, misturado. Então, vou pular um pouquinho. Ou seja, é uma ameaça, é uma advertência que está sendo falada aqui, porque começa com uma condição. Se alguém. Então, primeira pergunta: se alguém fizer tal coisa, tem certas consequências. Aí ele vai falando as consequências, e basicamente a advertência vai até o verso 11. Aí acaba a advertência. Só que o 12 fecha da seguinte forma: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Parece uma espécie de contraste, né? Esse verso 12 fala daqueles que estão em contraste com o grupo que se adorou a besta. Não vou ler o verso 13, mas eu sei que o título está em inglês. Mas o que está falando aí, esse título? É o tema do verso 14 para frente. Eu vou pedir para a Roberta. Esse título fala o quê, Roberta? Fala para nós. Do 14 em diante, Isso. a colheita da terra. Então, a gente não vai entrar, mas dá para ver que pelo menos a pessoa que que escreveu, enfim, que publicou essa Bíblia, eles entendem, né, que daí para frente é a colheita. E tem um monte de simbologia, fala de Jesus voltando, ceifando o mundo, 2 tipos de fruto, enfim, não vamos entrar nisso. Mas aqui dá para ver, né, que o terceiro anjo é antes da colheita. Se deu para entender? Pela própria estrutura dos versos. Por que é importante isso? Porque a gente está separando colheita de mensagem. Colheita do terceiro anjo. É uma distinção muito, muito importante. Houve em algum tempo, e acredito que até por isso, por um segundo, Roberta, você linkou um pouco com colheita, porque, na verdade, já houve um tempo em que a gente falava assim, que de alguma forma o terceiro anjo colhia. No final, não tem forma de defender que ele colhe alguma coisa, porque não é. É simplesmente uma citação do espírito de profecia mal interpretada, mas é muito simples pela estrutura dos versos, que uma coisa acontece antes e uma coisa acontece depois. 3 anjos e depois a colheita da terra. Então, a separação numa linha cronológica seria mais ou menos da seguinte forma. E é assim, se vocês podem ver, e vamos pensar que... Onde que começava o verso da colheita? 14? Sim. Se vocês podem ver, tipo, pensar que o verso 14 é aqui, o que fica atrás são os 3 anjos. O que fica na frente do verso 14, a partir dele, seria a colheita. Então, eu vou colocar uma foice aqui. Daí, entrando um pouco mais profundo no estudo, vai ficar muito claro. A gente tem várias ferramentas para fazer isso. Pode não do espírito de profecia, tipo assim, deixar ela responder, ou usar as estruturas. Mas, basicamente, isso é
Esse marco é o quê? Essa linha que eu estou colocando aí. Quem pode me dizer? Eu coloquei um antes e um depois. Esse marco seria o quê, então? Nos nossos marcos. É o decreto dominical? Ok? Não é. Não seria o Fechamento da decreto Porta da dominical Graça? A Ana Paula falou fechamento da Porta da Graça. Então, é o fechamento da Porta da Graça. Mas eu gostaria, então, já que foi falado do decreto dominical, simplesmente para esclarecer mais. Por que não é decreto dominical? Quero que a gente pense de forma bem no mais básico. Não é decreto dominical porque decreto dominical não é colheita. Não entremos nos fractais e começar a pensar em que grupo de forma simbólica está sendo colhida. Não, vamos entrar bem no que, só na estrutura que Apocalipse fornece. Antes de eu falar, vou deixar a Ana Paula falar. Pode falar. Uma coisa que eu observo é que a gente fala sobre decreto dominical. A gente sabe hoje, dentro do movimento, que a gente usa o decreto dominical como um símbolo para dizer sobre o que realmente é esse momento na história. Esse momento, na verdade, que já aconteceu 2 vezes. A Ellen White, ela vai falar sobre... O decreto dominical, na verdade, é o pecado de Babilônia. Então, assim, quando a gente... Não sei se é isso que você está tentando identificar, Pedro, mas o pecado de Babilônia, ele precisa acontecer em um período onde as pessoas elas vão decidir sobre... Estou falando sobre o princípio, tá bom? O pecado de Babilônia, ele precisa acontecer no período que antecede a prova final, entende? Porque a colheita, ela é só a separação das pessoas que já receberam a marca ou o selo. Essa marca, esse selo, é proveniente da decisão de ter permanecido no pecado ou não. Que pecado? O pecado de Babilônia, que a gente convidou as pessoas a deixarem de pecar e a saírem de Babilônia. Isso. Então, falando tipo assim, o princípio em si, eu creio que seja esse. Não sei se deu para entender. Sim, e também vai colocando já um pouquinho do que a gente quer lidar, que esse aspecto da separação. Porque a gente vai aprender que, e vou colocar já o marco, o verso 14 para frente, que é justo depois do terceiro anjo. Lembra que a gente estava lendo? Do 9 até o 14 era o terceiro anjo. Aqui seria o fechamento da Porta da Graça. E esse fechamento da Porta da Graça simplesmente dá início a um período que Jesus, em Mateus 24, chama de tempo de angústia, citando Daniel. Ele está citando as palavras de Daniel. Então, Daniel 12, ele diz que esse é o tempo de angústia. Só que depois João, ele, né, expande o que é esse tempo de angústia. Lembrem, como fala Daniel do tempo de angústia? E naquele tempo o teu povo será... Não lembro qual é a palavra em português. Mas acho que é liberto ou alguma coisa do tipo. Quem lembra? Acho que É tipo o livramento do teu povo. Alguma coisa Isso, assim. livramento do teu povo. Então, ele disse, será um tempo de angústia, como nunca houve. Essas palavras, tipo, dão a entender, né, a magnitude. Mas quando a gente chega em João, que seria o livro de Apocalipse, ele vai dizer que acontece 7 pragas e o mundo passa por um período jamais visto. Enfim. Só que, de forma muito especial, no período da colheita, tem 2 grupos claramente definidos. É muito claro de se ver. Tanto que um grupo está prestes a morrer nas mãos dos outros. Pelo menos nessa forma um pouco poética, a Emma White coloca no grande conflito, né? E diz que eles estão prestes a cair em cima deles e destruí-los, enfim. E justo no último momento, quando parecia que realmente o povo de Deus ia ser destruído, Jesus volta. Então, eu vou colocar uma nuvem aqui. E eu quero ser um pouco literal aqui. Pelo menos a palavra de Deus diz que quando Jesus volta, ele vai se aproximando, né? Todo mundo consegue enxergar o sinal o sinal da vinda do Filho do Homem. As pessoas que não foram seladas, elas vão fugir da presença dele. Lembra das palavras? Vão pedir que
que as montanhas caem em cima deles para escondê-los do rosto de Jesus, do olhar que ele tem. Então, é um evento bem dramático, como nunca houve na história do grande conflito. Daí, vocês sabem que Jesus manda seus anjos e os que foram selados, vivos, eles vão ser elevados para o céu, junto com os ressuscitados. Mas eu quero perguntar, o que acontece com os que não são selados? Quem sabe me dizer, ou quem lembra? O que acontece com eles na segunda vinda? Porque se Paulo fala que a gente foi pego e a gente foi embora, Apocalipse não diz muita coisa, também não. Mas o que acontece com as pessoas que estão aqui no tempo de angústia, bem no final, no segundo advento, né? Jesus volta, nós vamos embora, os que ficam, o que acontece com eles? Quem sabe? Eles morrem, não? Tá, mas morrem por quê? Porque eles morrem. O que aconteceu com eles, né? Assim, a Bíblia diz, ele vem, nos pega, a gente vai. Aí, Cristiano, pode falar. Eles são queimados? Seria isso? Queimados com o quê? Fogo? Tia Angelina, pode falar. Eles pedem para as pedras os cobrirem, e provavelmente isso está envolvido com um terremoto, com toda uma convulsão da natureza. É verdade. E está acontecendo toda uma convulsão que, se você é lugar de conflito, você diz, não tem como ninguém sobreviver, né? Mas estamos esquecendo um verso. Eu poderia botar no Google e ele vai me levar onde que ele fica. Eu não sei onde ele está. Mas eu sei que é Paulo que fala. Como seria? Quem lembra? Tem algo que acontece com as pessoas quando Jesus volta. Serão consumidos pela luz dele? Isso daí. Então, eu acredito, tá vindo agora na minha mente, acho que em 2 de Tessalonicenses, depois que fala do anticristo, ele diz... 2 de Tessalonicenses 2:8 diz: E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, essa frase, esplendor da sua vinda, Ellen White vai expandir um pouco sobre, e simplesmente, temos outros versos, vocês também conhecem, nosso Deus é fogo consumidor, e assim podemos pegar várias coisas, mas nós sabemos que, segundo a palavra de Deus, as pessoas que ficam aqui não só morrem porque simplesmente é que a presença de Jesus destrói tudo. O mundo convulsiona, mas também a sua própria presença, pelo menos nas palavras de Paulo, eu acredito que ele viu isso de forma em visão, o esplendor da sua vinda, seja o que isso significa, você entende que a vinda de Jesus, e aqui onde eu quero entrar num ponto muito importante, a vinda de Jesus é um ato, vamos pensar por um segundo, é um ato arbitrário de destruição, onde pessoas vão perder as suas vidas naquele momento. Então, voltemos um pouco. Já sabemos que depois do terceiro anjo não tem mais pregação. Ele é a última advertência. Porque justo depois, diz verso 14, começa uma colheita. A colheita é simplesmente o tempo de angústia, do qual, no final, um grupo será queimado. O que é queimado numa colheita? Você sabe, né? Quando você separa o grão, uma parte você não precisa mais. A palha. Pode ser queimada. Então, pode ser... Tipo, tem muita coisa que dá para ir juntando, enfim. E o trigo é levado para o celeiro. Então, nesse período acontece isso. Daí, eu gostaria de focar os minutos que a gente tem ainda nesse período aqui. Eu vou já falar, né, que esse período tem outros eventos acontecendo antes. Estamos experimentando eles hoje. Nós estamos nos aproximando a esse evento que eu vou colocar aqui. Então, eu vou colocar o DD, que é o decreto dominical.
não é um estudo para provar porque o decreto dominical dá início ao terceiro anjo. Mas eu gostaria, assim, de dizer que o terceiro anjo, ele começa ali e começa a sua obra. Como a Rayane falou, Petinha falou, ele começa a obra da última advertência. E eu vou ler uma pequena citação, é do capítulo O Último Convite Divino, exatamente o mesmo tema que a Rayane Petinha estava falando, esse elemento de última advertência. E diz assim, no Último Convite Divino, terrível é a crise para a qual caminha o mundo. Os poderes da terra, unindo-se para combater os mandamentos de Deus, decretarão que todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos, se conformem aos costumes da igreja. Então, vocês já sabem, porque nós somos desse movimento, que essa linha que eu estou ressaltando aqui, o que a gente faria com essa linha? A gente estudaria o contexto em que foi escrito, a linha profética em que foi escrito, o período da restauração que ela estava falando, e dizer que para a dispensação dela, se Cristo for vir, essa seria a costume da igreja, que seria o grande decreto. Tudo bem, né? A gente sabe que é outra coisa. Então, grande será a crise quando os poderes da terra se unem para defender os costumes da igreja. Isso seria aqui o que a Ana Paula está falando, os pecados de Babilônia. Depois diz, todos que se recusarem de conformar-se serão castigados pelas leis civis. É isso que nos espera. Não pela guarda do sábado, mas pelo nosso entendimento da igualdade de gênero, pela nossa compreensão do sexismo no grande conflito, pela forma em que nós entendemos o céu e como são as leis de Deus. Nós temos uma compreensão da lei de Deus que vai em contra do mundo e vai em contra os costumes da igreja. E isso será motivo, no futuro, de sermos castigados pelas leis civis. Nós e todos que estejam em contra com aquelas leis que vão vir. Declarar-se-á finalmente serem merecedores de morte, por outro lado, e aqui vai o contraste, por outro lado, a lei de Deus, que ordena o dia do descanso do Criador, está falando do sábado. Lembram da outra instituição gêmea, que ela é um símbolo da igualdade, diz, exige obediência e ameaça com a ira divina a todos que transgredirem os seus preceitos. Então, a gente vai se encontrar na posição de não podemos transgredir os preceitos de Deus, porque ele exige obediência. E tem uma ameaça divina contra isso. Ela está falando do terceiro anjo. E depois continua dizendo, esclarecido assim o assunto, ou seja, tendo umas leis terrenais que querem nos perseguir, mas tendo do outro lado a lei de Deus, que é suprema e soberana, esclarecido assim o assunto, quem quer que pise a lei de Deus para obedecer uma ordenança humana, recebe o sinal da besta. Aceita o sinal da submissão ao poder a que prefere obedecer, em vez de Deus. A advertência do céu é, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa, na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E mais um texto, aqui onde eu quero entrar. Mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade se lhe tenha apresentado ao espírito e à consciência, e haja sido rejeitada. Tem que acontecer isso daqui. Gente, essa linha daqui, ela é muito profunda. Ela é muito profunda e muito abrangente. Não é nem para podermos chegar ao cumprimento dessa frase, nem é simples. É super complexo. E eu vou sugerir para vocês que o que está acontecendo aqui é o grande tema do santuário e do juízo investigativo. Então, essas duas linhas que estão ressaltadas aqui, está falando do juízo investigativo. Sim, aquele mesmo que começou em 1844, cuja função teve que ser adiada até chegarmos ao nosso tempo. Então, eu quero discutir sim sobre o juízo investigativo e sobre o terceiro anjo e sobre o papel do que é verdadeiramente
a marca da besta em nosso tempo, da qual a gente tem muito mais luz hoje do que nunca antes na história da nossa geração, né? Do 89 para frente. Mas acabo aqui. Mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade se lhe tenha apresentado ao espírito e à consciência e haja sido rejeitada. Então, tem que acontecer no espírito e na consciência. Tem que acontecer quase que uma compreensão, onde a pessoa entende, consegue diferenciar entre uma coisa e a outra, sem nenhum tipo de confusão, mas escolhe uma e rejeita a outra. Isso para nós ou para os que rejeitem a verdade de Deus. E continua dizendo: há muitos que nunca tiveram a oportunidade de ouvir as verdades especiais para esse tempo, a obrigatoriedade do quarto mandamento, nós escreveríamos nessa linha, a obrigatoriedade da igualdade de gênero, segundo Deus a enxerga, porque esse mundo não conhece também qual é verdadeiramente essa igualdade, pelo menos não de forma plena. Estamos trabalhando para compreender ainda mais. Aquele que lê todos os corações e prova todos os intuitos, não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. O decreto não será imposto ao povo cegamente, cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. Quem faz que as pessoas entendam e consigam tomar uma decisão? Não é Deus, literalmente, certo? Quem pode fazer isso? Marco, você vai falar alguma coisa? O Espírito Santo. Sozinho? O Espírito Santo sem Não. ajuda? Não, eu, claro. Os anjos, que mais? A sua própria consciência? Então, eu queria dizer que você precisa de um agente humano. Os outros humanos, as pessoas com as que a gente mora nesse mundo, feitos à imagem de Deus, eles precisam de outro ser humano para falar, para que explique o que está acontecendo na grande controvérsia, ao ponto da pessoa conseguir tomar uma decisão consciente, porque seu espírito e consciência lhe foi apresentado. Então, não vai ser um anjo que vai lhe apresentar isso de forma literal. O anjo vai estar assistindo, vai estar trabalhando, vai estar fazendo. O Espírito Santo vai estar presente, mas você precisa da ferramenta humana. Ou seja, é você, eu e as pessoas que vão estar, na verdade, no tempo do decreto dominical. Mas eu faço a seguinte pergunta: e por quê? Por que Deus não pode simplesmente vir quando Ele quiser, fazer a divisão, pegar os que estão, né? Os que entenderam a verdade e ir embora? Ana Paula queria falar alguma coisa ou outra pessoa? Ah, não, foi eu mesma. A João usa, é que você tinha perguntado, como que é feita a questão da pessoa entender e tomar decisão, como que ela toma decisão. Apocalipse 14 vai usar a linguagem de anjos, mas a gente sabe que são pessoas, é o agente humano. Não, era só isso que eu ia falar mesmo. Ok. Então, vocês, acredito que muitos de vocês já estudaram alguns os votos, outros têm dado aula dos votos, outros ainda vão começar as aulas, enfim. Mas é muito importante, num dos votos, explicar o fato do juízo investigativo dos vivos e do juízo investigativo dos mortos, que é algo mais ou menos assim. A partir de 1844, começa o juízo investigativo. Em algum momento na história, ele passa dos mortos para os vivos. E a lógica, isso aqui seria o fechamento da Porta da Graça. No fechamento da Porta da Graça não tem mais investigação dos livros. E a lógica seria a seguinte: a partir de 1844, Deus decide olhar os registros das pessoas que reclamaram a salvação no nome de Deus, no nome de Cristo, e demonstrar para os outros mundos, para os anjos, que essas pessoas
são salvas por essa e por essa razão. As que forem, né? A pessoa se arrependeu, a pessoa transformou sua vida, a pessoa, enfim, né? A primeira pessoa, a gente entende que foi investigado o livro, é a primeira pessoa que morreu na fé. Quem foi a primeira pessoa que morreu na fé? Da história humana. Abel. Então, o primeiro livro que é aberto é Abel. Daí, nome após nome de cada pessoa é aberto. Cada livro. E você se entende que, né? Você vai se olhando, você demonstra por que essas pessoas vão ser salvas. Os anjos se entendem de forma consciente por quê, porque só Deus sabe, né? Daí, é uma forma de... Né? Deus é muito... A gente sabe, ele é ordem. E não só ordem, ele é completamente aberto. Cada pessoa tem que saber o porquê e entender o que fazem. Faz parte do princípio dele. E por isso ele quer que a gente entenda os porquês das coisas, porque tem uma razão. Daí, em algum momento, vocês sabem, ele vai chegar aos vivos. É lógico, né? Ele vai passando nome por nome, ele chega aos vivos, e aí os vivos vai ser um momentinho bem rápido e vem o fim. Só que esse pensamento faz acreditar, e peguem aqui, esse pensamento de que ele vai passar nome por nome, faz pensar que é a quantidade de nomes ou livros que determina quando Jesus vem ou não vem. Não. Vocês sabem que já em 1861 era o fechamento da porta da graça da dispensação da linguagem. E já no 63 era a segunda vinda. Vocês sabem, né? Estou tentando, né, refrescar nossa memória. Deus não precisa. Quantos anos foram? Já são 180 anos, 60 anos que ele começou o juízo investigativo. Ele não precisa de muito tempo para revisar os livros. Não é em relação a isso o problema. É aqui onde entra algo muito especial do caráter de Deus e do caráter do grande conflito. O juízo dos vivos, se a gente for para dos tempos da irmã White, se Deus tivesse vindo no tempo que ela esperava ele ter vindo, nós já temos feito estudos onde 1850 teria sido o decreto dominical. O que significa? Volto para a citação. Olhem essa citação. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdadeira da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, para nosso tempo e nosso decreto dominical, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. E volto para de cima aqui. Ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade lhe tenha sido apresentada à consciência. Então, temos que conseguir juntar os dois elementos. Deus não vai destruir ninguém. E lembrem o que eu falei da destruição no início do estudo. É o quê? É a vinda. A sua presença, quando ele vier nas nuvens do céu, é uma ação arbitrária de Deus, onde ele literalmente, a milhões e milhões de pessoas, num momento só, ele vai colocar a mão assim e vai dizer, até aqui. A pessoa pode perguntar, mas como assim até aqui? Porque tu não fez isso com outros no passado? Ou a humanidade no passado? Tipo assim, qual o teu direito de dizer, até aqui tu chega, vocês todos morrem, esses que estão aqui, os levo comigo. É uma ação arbitrária. E quero que entendam, ações arbitrárias são perigosas. Quem pode pensar na primeira ação arbitrária que Deus poderia ter tomado no início da controvérsia? Perigosíssima, ao ponto de Deus poderia ter colocado em risco de morte a todo o universo. Quem lembra essa ação arbitrária, Eduardo? Destruir Lucifer. Destruir Lucifer. Então, Deus se cuida com ações arbitrárias. Arbitrária é ele chegar e usar o poder que ele tem, sendo Deus, e dizer, até aqui, aniquilo você, acabo com você, enfim. As ações arbitrárias de Deus, elas são muito arriscadas.
mas quando elas são bem compreendidas, elas justificam Deus. Vocês podem pensar em muitas ações arbitrárias de Deus ao longo da história da Bíblia também. E não pensem, elas também foram ações arriscadas. Quando digo arriscadas, não é que ele não calculou bem, não, estou dizendo arriscadas porque hoje nossa fé pode ser nós, como povo de Deus dos últimos dias, precisamos pegar a Bíblia e conseguir explicar para uma pessoa que nos questione e dizer: e por que Deus fez tanto genocídio? Genocídio é uma ação arbitrária. E povo de Deus dos últimos dias, sacerdotes, têm que pegar a Bíblia e dizer, conseguir, eu vou dizer da seguinte forma, conseguir justificar Deus. Porque quando é realmente compreendido os temas de forma moral e profética, as coisas se entendem muito bem. É como o que temos feito. O que a Anciatense tem feito com a gente. Pegar um texto e dizer, como é possível que Deus pode tratar assim as pessoas? Porque é isso que dá para pensar. E é isso que muitos pensam. Como que Deus pode fazer isso com as mulheres? Não entra na minha cabeça. Não tem sentido nenhum. Nem se parece ao Deus que eu achava que eu cria. Para aqueles que não leram muito o Velho Testamento. Mas vocês já, né? A gente tem experimentado 3 anos, linhas, estrutura e todas essas ações arbitrárias de Deus, arriscadas de Deus, elas acabam abrindo muito mais o caráter dele. Então, hoje eu quero que a gente fale da ação arbitrária culminante de Deus na segunda vinda, que é a sua presença queima ao mundo todo. Lembrem, o mundo vai como um relógio, dia após dia, tá todo mundo nas suas vidas, fazendo suas coisas. E do nada, tudo acaba. Perante o universo, perante Satanás, perante os anjos, perante a gente, as razões de Deus fazer algo têm que ser bem justificadas, de forma que não fiquem dúvidas do caráter dele. E por que não pode ficar dúvidas do caráter de Deus? Porque estaríamos em perigo de morte eterna, o universo todo, se fica em dúvida o caráter dele. Porque é só Deus que nos mantém vivos, e se por algum momento um passo for dado errado, os argumentos que foram usados contra Deus ficam em dúvida. E a gente pode pensar, será que Satanás estava certo em algum ponto, em algum nível? É uma grande obra, a obra da redenção. E é uma obra que é uma luta de argumentos. Ela não é uma luta de... Eu vou usar umas palavras um pouco fortes. Ela não é uma luta de se o Filho de Deus consegue derramar os seus glóbulos vermelhos. E, dessa forma, esses glóbulos literais que saíram do corpo do Nosso Senhor, se de forma literal, eles nos limparam de pecado. É o argumento que Jesus fez, vindo como homem, na pior parte da história humana, e entregando sua vida, morrendo a morte de cruz. A luta de Deus é uma luta de argumentos, é uma luta de provar verdadeiramente o amor dele por nós. Então, quando a gente está no juízo investigativo, e estamos falando do juízo dos mortos, e em algum momento ele vai passar para os vivos, não é que os livros estavam se acabando e chegamos aos vivos e do nada Deus está julgando as pessoas que estão vivas. Não. Para Deus conseguir vir, gente, é todo um processo. Vocês já sabem que Deus tentou vir quantas vezes? Eu coloquei os dedos. Quantas vezes Deus poderia ter vindo? Segundo a palavra profética. 2. 2. E sabem o que isso significa? Significa que Deus conseguiu, e teria conseguido, se houvessem deixado, criar um contexto mundial onde, numa geração só, num período curto de tempo, ele conseguir que pessoas escolhessem pela vida ou pela morte, de forma, vamos dizer assim, todos fazendo.
Não estou tentando falar sobre o tema se as mensagens são mundiais, literalmente, ou não. Não quero entrar ali. Eu quero que vocês entendam que para Deus conseguir acabar o mundo, porque lembrem, e de novo vou, a vinda de Jesus é dizer, não, até aqui. A sua própria presença queima todo mundo. Então, ele, para vir, ele tem que pensar quando ele pode vir. Ele tem que ser bem calculado. Então, o fato de que Deus já poderia ter vindo 2 vezes significa que ele conseguiu criar um cenário. Ele poderia ter criado um cenário, ele ia criar um cenário, um contexto, uma controvérsia, uma luta, onde ia ser revelado os caráteres das pessoas, onde as escolhas das pessoas iam ser provadas, e um grande teste ia dividir 2 classes. Não aqui, não lá, todo mundo ia ter que escolher um lado. Todo mundo que participasse dessa controvérsia. Então, quero que vocês entendam que para Jesus, de novo, fazer uma tentativa para vir, ele precisa novamente de uma questão, de um conflito. Um conflito que faz o quê? Que revela ou deturpa o caráter dele. E esse conflito precisa estar na mente de todas as pessoas. De forma que, eu vou voltar para o 88. Se as pessoas no 88 eram capazes de destruir e matar as pessoas feitas à imagem de Deus, porque elas não se conformaram com as leis da igreja, essa é uma obra satânica feita no nome de Deus. Aquela ideia de que Deus pode forçar você a obedecer algo, alguma coisa. Então, esse argumento era perfeito para Deus. Se alguém pode acreditar por um segundo só que eu sou capaz de usar a comunidade cristã, que deveriam ser os filhos de Deus, para forçar os outros a obedecer um dogma, eles não têm entendido quem eu sou. E quem se colocar em contra deles, que no caso iam ser os adventistas, com sua compreensão profética, iam salvar muitos, as pessoas que entendessem como Deus age, iam ser colocadas do lado dele. E as pessoas que acham que Deus realmente pode forçar outro, se colocam de forma literal e virtual do lado de Satanás. Então, Deus precisa criar de novo uma controvérsia assim. E nós estamos a pequenos segundos proféticos de chegarmos a esse dia. De novo. Temos de novo um cenário, e agora muito mais plenamente mundial do que nunca antes, onde Deus tem uma questão onde está sendo decidida, repensada e escolhida como realmente Deus age, como ele pensa. E ele precisa de um povo que entende de forma profética o assunto, porque se fica só no nível secular, não conseguem atingir realmente como Deus pensa. Fica muito longe, fica muito longe. E eu tenho um pensamento, antes de chegar ao ponto final, eu às vezes penso que quanto mais perto você está, ou esteve, da verdade, quando rejeita, é como se ficasse muito, muito mais longe. Eu coloco um exemplo prático. 1 ano, 2 anos atrás, quem rejeitou de vez a mensagem do terceiro anjo, do nosso tempo, quando até se estava pregando essa mensagem, clamor da meia-noite, o argumento é simplesmente, não consigo acreditar nisso. Então, as pessoas mais que ficou difícil ver a Bíblia da forma que a gente pode ver, para eles foi mais seguro sair, né? Então a gente chama eles de conservadores, beleza? Mas agora, após essa grande divisão em 2019, que ela continuou, né, depois, veio o outro argumento. Satanás tem muitos argumentos por onde ele entrar. E daí veio o argumento da falsa liberdade. O argumento de que Deus realmente me quer livre, ao ponto onde eu não preciso nem me preocupar com os mandamentos de Deus. De forma nenhuma, só amar o meu próximo, supostamente. Eu pergunto, na luz, por exemplo, do feminismo liberal. O feminismo liberal, de alguma forma, ele parece tão aproximado, mas quando você se aproxima, ele está tão longe ao mesmo tempo de como Deus enxerga as coisas. Esse é só um pequeno exemplo. Eu poderia pegar outros. Mas é quando você vai
e você se aproxima bastante, mas você fica e diz, não, até aí não entro. É como se, de alguma forma, você ficasse muito, muito mais longe de conseguir aceitar a verdade. Eu quero fazer essa advertência onde não importa se você sobreviveu em 2019, você alcançou e foi para frente, se a gente não consegue sair da condição laodiceana de forma total e plena, quanto mais próximo da sua condição laodiceana, quase limpa, você estiver, mais fácil vai ser você ficar enganado, ao ponto onde a grande controvérsia que a gente vai chegar, que vai dividir duas classes. Que triste será que muitos que estivemos e recebemos a luz, lá na frente, não vamos conseguir ver como realmente Deus enxerga a igualdade, como realmente ele enxerga a gente. E é a grande pedra de toque que aí vai dividir duas classes. Então, num pequeno resumo, eu queria trazer que para Deus acabar a grande controvérsia, ele tem que fazer uma grande divisão. Ela não é simples. Ele precisa de uma questão que esteja na mente de todos e que seja diametralmente contrária a seu caráter, porém, os embaixadores, supostamente dele, são capazes de levar para frente uma ideia de Deus que é contrária, dizendo que é Deus que os mandou. Nessa perspectiva, quem se colocar do lado da compreensão errada da lei de Deus, essa pessoa toma uma decisão consciente. Ainda será no decreto dominical quando, de forma plena e completa, na última advertência, como diz o livro, o último convite divino, nessa última pregação, ficará muito mais claro do que hoje. Então, se hoje, que nós estamos preparando para esse caminho, a gente já começa a ter problemáticas para aceitarmos como Deus enxerga, imagine quando estejamos lá. Tipo assim, amanhã, não estou falando de forma literal, amanhã é pânio, ou foi ontem, quem sabe? Logo após já estamos no decreto dominical. Se hoje nós temos uma visão que não consegue se conformar com a luz que temos da lei de Deus, de hoje, no decreto dominical vai ser muito mais difícil. Nós precisamos caminhar de vitória em vitória, porque se caminhamos de falha em falha, nós não vamos ter as forças, nem a clareza espiritual para aquele momento. E lembrem-se, naquele momento haverá muitas alternativas que vão se assemelhar a como Deus enxerga as coisas. Só que, quando olhadas de forma certa, elas estão mais tão longe. E ainda vamos entender quão longe. Então, eu queria, assim, quando a gente entrar no juízo investigativo dos vivos, e é dos vivos porque, pela primeira vez na história, pessoas vão estar decidindo num momento só a sua vida eterna. Não quando morreram, mas estando em vida. Haverá uma questão que os fará se colocar para sempre do lado de Deus ou para sempre do lado do inimigo. Isso acontecerá no período do decreto dominical. E até o fechamento da porta da graça. Essa decisão, gente, vai ser tomada em pleno dia a dia. Não houve isso antes. O juízo investigativo dos vivos nunca aconteceu antes. A mensagem do terceiro anjo tem o poder para conseguir que as pessoas escolham entre a vida e a morte, mesmo quando a morte ainda está longe. A morte literal do corpo. Esse é um evento histórico que Deus tem esperado muito para fazer. Ele quase teve duas tentativas. Uma grande crise, uma grande controvérsia e uma grande oportunidade de dizer quem é ele. Mas ele precisa de pessoas que o representem aqui. E ele vai ter. Eu encorajo, a mim mesmo, encorajo a todos vocês que caminhemos de vitória em vitória, porque nós precisamos estar do lado correto daquele argumento, pelas nossas próprias vidas e dos outros. São muitos temas misturados, mas todos estão muito juntos. O juízo investigativo dos vivos, o terceiro anjo, qual é realmente o decreto dominical do nosso tempo e por que é importante entendermos a lei de Deus em relação a como ele enxerga o gênero, como ele enxerga a gente. Será decidida a nossa vida eterna em relação a isso.
Se alguém tem algum comentário, pergunta para fazer, vou dar uns segundos. Se não, essa era a reflexão que eu queria trazer. Ana Paula, pode falar. Eu acho que é muito legal quando a gente se apropria dos livros do Espírito de Profecia, como O Grande Conflito, ou mesmo Primeiros Escritos. Eu gosto dos Primeiros Escritos porque ele é bem conciso, ele é bem resumido, a última parte, né, dos Primeiros Escritos, e ele está de maneira cronológica. E ao a gente ler Primeiros Escritos, os últimos, sabe, os capítulos a partir do Guilherme Miller, do nome do capítulo Guilherme Miller, eu acho que agora que a gente tem essa visão um pouco mais crítica em relação a enxergar tudo isso como uma parábola para entender os princípios deles, a gente pode, então, como você estava falando, que a gente tem que ter o discernimento. Só que como é que a gente tem discernimento espiritual se a gente não tem a informação? Ou se a gente não habilita a nossa mente a saber identificar, saber separar a lei do princípio. Entender que a lei em si não é o princípio, mas uma aplicação do princípio. Então, eu creio que uma maneira muito, eu acho que forte da gente fazer isso estudando esses... Porque tá na ordem cronológica, cara, do início ao fim. E aí a gente pode, sabe, ao ler isso, a gente identificar, sabe, o que caracteriza cada um das coisas que está acontecendo lá, para que a gente identifique isso na nossa vida hoje, porque com essa sensação de falsa liberdade, por exemplo, que a gente tem vivido, que a gente tem lutado contra, talvez essa seja a nova cobiça, talvez essa seja a nova ferramenta de Satanás para tentar tirar a gente do foco. Ele vai usar outra ferramenta para enganar o mundo e vai usar outra ferramenta para enganar a igreja. Então, o falso empoderamento feminino, o falso tá muito em empoderamento, alta, exatamente. que é difícil. Que é muito difícil, isso é muito difícil. Você tem que, Muito sabe, difícil. Eu estava conversando com o Dani essa semana sobre isso, a gente ficou 3 horas conversando só sobre isso, como que a gente, sabe, tem se dobrado a uma questão que eu entendo por que a gente acaba fazendo isso, por conta de, sabe, enfim. O ponto é, realmente, eu creio que a gente deve continuar lendo todos os livros inspirados, porque, como Timóteo diz, toda a Bíblia é inspirada e ela nos habilita para que a gente consiga aprender, para que a gente se torne perfeito e, enfim, para guiar a gente, sabe, nesse caminho de justiça que a gente precisa, enfim, trilhar. É isso. Amém. Amém. Muito obrigado. Vamos fechar com uma oração, tá? Os convido a se ajoelhar e fechamos esse estudo. Querido e bondoso Deus, o Senhor é muito cuidadoso, desde aquele tempo, quando sabia das consequências de Satanás, o que ia fazer, o Senhor agiu até, ainda no seu tempo, a obra que o Senhor tem que fazer, não porque o Senhor queira, mas porque o Senhor precisa apresentar o seu caráter e salvar as pessoas. Nós pedimos que, assim como o Senhor foi cuidadoso e é metódico e detalhista com cada coisa que faz, para que não fiquem dúvidas enquanto como o Senhor age, porque dúvidas vão matar, as dúvidas podem nos afastar do Senhor. Nós queremos, então, também ser igualmente cuidadosos ao estudarmos, que usemos uma metodologia e entendamos que a Bíblia, ela tem todas as ferramentas e os tesouros para entender como o Senhor pensa e o que o Senhor espera de nós nesse tempo. Muito obrigado, Senhor, por escolher o teste do nosso tempo, que na verdade eu escolheu pela primeira vez, quando nesse mundo entrou a primeira maldição. É simples, Senhor. O Senhor nos enxerga igual. E nessa vida, nós precisamos conseguir chegar a essa compreensão, a essa prática no nosso coração de forma íntima. Nos ajuda a viver a luz do céu desde hoje, para estarmos lá com o Senhor. Em nome de Jesus, amém.